Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Depois de muito me pedirem, finalmente eu criei vergonha na minha cara e assisti Ctrl Z. Confesso que eu tava um pouquinho com medo, tava com um certo receio, porque eu vi que foi uma série bem dividida, né? Ou as pessoas amaram muito, ou as pessoas odiaram muito, e eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou odiar essa série. Aí as pessoas vão me odiar porque eu odiei essa série, socorro, mas no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu achei da primeira temporada. Eu sei que a série já saiu tem um tempinho, então como eu sei que a maioria de vocês já assistiu, esse vídeo vai ter spoilers, ok? Então se você ainda não viu a série, continue neste vídeo por sua conta e risco. Então vamos lá, Ctrl Z conta a história de uma escola onde parece que eles pegaram os alunos lá em Chernobyl, que em certo dia um hacker acaba expondo os segredos de vários alunos populares da escola. Começando com o segredo de que uma das meninas deste grupinho, na verdade, é uma mulher trans. Ou seja, os transfóbicos parece que vão saindo do buraco para humilhar ela, entendeu? E vai fazendo a vida dessa menina um verdadeiro inferno. Então a Sofia, que é uma menina muito boa em descobrir certas coisas, ela tem percepções muito da hora sobre os acontecimentos, mas que não socializa muito com as pessoas. Então ela começa a investigar sobre quem é esse tal hacker que está revelando o segredo das pessoas. Então, assim, como eu disse no começo do vídeo, muita gente odiou, muita gente amou e eu... Fazer um suspense aqui, ó. Eu gostei bastante da série, porém... não amei. Não acho que a série é tudo isso de bom que falam, mas também não acho que a série é tudo isso de ruim que falam. Eu acho que ela entra assim naquela categoria de é ruim, mas eu gosto. Eu confesso que eu não assisti a série logo quando ela lançou, porque eu estava em uma espécie de ressaca de séries teen. Porque foi lançando uma atrás da outra, aí eu assisti Love 101, aí assisti Outer Banks, aí Sangue e Água, aí Eu Nunca, enfim, foi lançando uma atrás da outra que, gente, sério, eu comecei a me questionar se eu ainda gostava de série teen, porque eu ficava, meu Deus do céu, não aguento mais ver esses adolescentes na minha frente. Então eu acabei tendo um certo receio com Ctrl Z, então eu tive que dar um tempinho aí desta ressaca pra finalmente assistir a série. E ó, eu achei a história muito bacana, a história te prende. Eu particularmente não consegui parar de assistir até eles confirmarem quem era o hacker, porque eu acabei descobrindo já um bom tempo antes. Você acaba se envolvendo tanto com a história dessa série que você começa a ter vários sentimentos ao assistir. Eu, particularmente, tive vários momentos que o meu coração, assim, parecia que ele ia sair pela boca de tanto ódio que eu tinha. Parecia que aquilo realmente estava acontecendo na minha frente e que eu tinha que me meter naquelas brigas e dar umas porradas na cara de algumas pessoas, porque eu não aguentava mais determinadas histórias. Eu não aguentava. Gente, é sério, essa série me deu uma raiva tão grande, me deu um... Os personagens dessa série, sem exceção nenhuma, até mesmo aqueles que eu gostei, eles são muito problemáticos e muitos personagens são bem escrotos. E por mais que não pareça, a série é bem pesada, tem cenas bem impactantes de brigas, automutilação, bullying, transfobia, homofobia, drogas, enfim. E eu fico bem triste de pensar que muitas dessas coisas, infelizmente, muita gente já passou na vida. Então, apesar de ser uma série, a gente fica com aquela angústia ao imaginar, ao pensar que aquilo realmente pode acontecer facilmente e que aquilo muita gente já passou. Então, assim, apesar de ser uma série mais 18 anos, se você não está bem psicologicamente, toma muito cuidado, porque muitas e muitas cenas dessa série pode te dar gatilho sim. Então, dá play aí com responsabilidade. Se você não estiver bem, eu não aconselho que você assista essa série, real. Mas assim, apesar de ter curtido bastante a história da série, eu confesso que o que mais me incomodou foram os personagens, porque
porque eu não achei eles cativantes. Eu gostei apenas de duas personagens nessa série, que é a Sofia e também a Isabela, que, como eu disse, também são problemáticas em algumas coisas, mas pra mim elas são as verdadeiras rainhas desta série, com toda certeza. É muito legal a gente ver o crescimento da Isabela antes das pessoas descobrirem, né, o segredo dela por ser trans, e depois também como ela lidou com tudo isso, como ela superou tudo isso, né? Porque eu tenho certeza que ela vai ter muitas marcas ainda das humilhações que ela teve. Então, eu gostei bastante do crescimento da personagem, que ela teve sim os seus problemas. Por exemplo, tem um momento que ela acaba humilhando, né, a menina ali no banheiro quando tentou ajudar ela e tal. Então, são erros que acontecem. Depois ela acabou pedindo desculpas e tudo mais. Mas, gente, assim, em uma série com tanta gente escrota e tóxica, a Isabela é a rainha, ela é perfeita, ela é maravilhosa, só que eu acho que ela acabou também não tendo o destaque que ela merece. Então, eu espero que na segunda temporada ela tenha mais destaque ainda. Talvez seja pelo fato de eu gostar muito dela, e aí eu acabei achando que ela apareceu pouco, mas eu espero que na segunda temporada ela apareça mais ainda. Então, nós também temos a Sofia maravilhosa, que eu também gostei muito dela, sem sombra de dúvidas, ela é a personagem mais cativante junto com a Isabela. Ela é aquele tipo de personagem mais estranha, sabe? Que as pessoas não gostam muito de chegar perto, que ela não tem muitos amigos. É aquele tipo de personagem sincerona que quer que o mundo se exploda mesmo e não tá nem aí pra nada. Porém, ela tem um problema, assim, com automutilação. Então, eu espero que na segunda temporada eles trabalhem melhor com isso. Porque eu acho que esse ponto da história dela, eles simplesmente jogaram na história, sabe? Eu acho que eles não deram foco que isso precisava. Então, eles mostram ela se cortando e tudo mais, porém a gente não tem uma solução com isso, por exemplo, dela falando sobre isso, nem nada do tipo. Então eu espero que eles consigam se retratar, entre aspas, eu espero que eles consigam falar melhor sobre isso na segunda temporada, porque é um assunto muito importante, sim. Porém, apesar da Sofia ser a personagem que quer encontrar o tal hacker, ela que vai seguindo as pistas e tudo mais, ela também guarda um segredo, fazendo o hacker manipular ela também. E eu confesso que de todos os segredos, o dela foi o que mais me chamou a atenção. O dela foi o que eu fiquei mais curiosa durante a temporada inteirinha, porque o hacker começou a mandar várias fotos de um cara com ela. Então, no começo eu até fiquei pensando, será que ele era um professor, que ela acabou tendo um caso? Cheguei a pensar até dele ser algum ex-namorado da mãe dela, né? Porque tem um momento que ele acaba falando pra ela, se sua mãe descobrir, ela nunca vai te perdoar. Então eu fiquei pensando, será que é algum namorado da mãe dela ou alguma coisa do tipo? Mas, cara, eu não esperava que aquele cara, na verdade, era o pai dela, que está vivo. Eu fiquei chocada, eu fiquei tipo, por que isso? Então, a série acaba te dando essa curiosidade pra você saber por que que o pai dela acabou fingindo que morreu, por que ela também não conta nada, o que os dois aprontaram. Então, é uma coisa assim, tipo, bem surreal na série. Então, palmas pra Ctrl+Z, que conseguiu me surpreender, pelo menos neste momento, né? Outro mistério, que é o maior mistério, que fica mais presente na história, com certeza, é sobre a identidade do hacker, que é uma coisa que a gente já tá muito acostumado com Pretty Little Liars, com Gossip Girl, enfim, tem várias séries que tem esse tal mistério aí, só que eu confesso que a identidade do hacker, ela não me surpreendeu. Então, assim, eu não sei se eu já assisti muita série com esse mistério e eu acabei ficando mais inteligente, não sei se é assim que eu posso falar, ou se chegou um momento da série que ficou muito óbvio. Ali no começo, nos 2 primeiros episódios, sei lá, eu confesso que eu não imaginei que era o Raul, né? Já vamos falar aqui logo de cara, que era o Raul. Eu não imaginava. Mas depois de um momento eu falei, cara, não pode ser outra pessoa. É o Raul e ponto final. Então, quando eles mostraram ali aquela cena da Sofia transando com o Raul, aí a cena vai descendo pra mostrar a máscara do hacker, eu fiquei tipo, tá, já sabia.
Então eu confesso que essa revelação do hacker me deixou um pouquinho decepcionada, até mesmo, gente, pelo fato de eu ter gostado do Raul. Sim, ele foi o cara que eu mais gostei ali no comecinho, mas bem no comecinho mesmo. Shippei horrores ele com a Sofia, desde a primeira interação dos dois. Eu ficava, vai dar um casal da hora aí, gostei bastante. E eu lembro exatamente do momento que eu desconfiei do Raul, eu lembro exatamente do momento que eu fiquei tipo, cara, você é duas caras, que foi quando os dois finalmente se beijam, se pegam ali na festa, depois da Sofia pular na piscina. E aí meu coração de shippadora compulsiva, né, já ficou, ai meu Deus, que fofo, quando os dois estão se pegando e tal. Só que foi uma coisa super rápida e de repente a luz se apaga, o Raul fala que vai pegar não sei o que. Gente, quando ele fala que vai ver o que aconteceu, que tem outro lugar ali que ele podia ver, eu falei, vixe, ele é o hacker, socorro. Aí depois o hacker aparece ali com aquela máscara, sequestra a Sofia e eu fiquei, mano, não tem sentido, não tem como ser outra pessoa, porque se o Raul, ele só foi ver o bagulho da luz e tudo mais, ele não ia demorar tanto assim, entendeu? Então deu tempo do cara amarrar ela, deu tempo do cara colocar uma máscara, não sei o que, sequestrar ela, colocar dentro do carro e o Raul não viu. E aí eles colocaram aquelas ceninhas sem cabimento nenhum pra gente não desconfiar do Raul, dele perguntando para as pessoas se tinha visto a Sofia, mas para mim ali já era tipo muito claro que era ele e ponto final. Então não conseguiu me convencer, Ctrl Z. Na verdade, depois disso, eu fiquei torcendo para que fosse outra pessoa e não o Raul. Eu ficava, não, que meus instintos estejam errados e que não seja o Raul, porque eu acho que ele e a Sofia seriam um casal muito interessante para se trabalhar na série, teria uma evolução da hora e tal. E na minha opinião, ele foi o cara que ela teve mais química na série e tudo mais. Então, também gostei, assim, do personagem Raul ali no começo, sabe? Eu achei que ele era o mais interessante, eu achava ali no começo que ele era o único que prestava naquele grupinho de Chernobyl, sabe? Mas eu estava enganada, né? Porque ele era um dos piores. Inclusive, depois disso, eu comecei a achar o Raul até mais chato. Depois desse episódio da festa e tudo mais, eu acho que ele começou a ficar controlador até demais. No começo eu ficava tipo, ele tá querendo se aproximar da Sofia e o Javier não tá deixando e tal, beleza, né? Até o momento que ele fala pra ela, eu não tenho tempo, você não tem tempo pra mim, não sei o que. Até aí eu até relevei, mas depois disso ele foi ficando tão controlador, tão insuportável, que sério, gente, não tinha como outra pessoa ser o hacker, por mais que eu quisesse que fosse outra pessoa. Então eu confesso que agora que as pessoas vão me odiar, mas eu queria que o hacker fosse o Javier. Por quê? Porque eu não gostei dele. Desculpa se você gostou, tudo bem, eu te respeito, cada um tem uma opinião e essa é a minha, mas eu não gostei do Javier. Ele é um tipo de personagem que eu tenho a impressão que ele se faz de bom moço, sabe? Que ele coloca uma máscara ali de tipo, eu sou bonzinho e tudo mais, e isso me irrita. Eu odeio o personagem sonso, eu odeio o personagem que se faz de bom moço e tudo mais. Então eu não fui com a cara do Javier. Vocês me desculpem, não sei se as pessoas gostaram do Javier, eu não vi muitos comentários sobre a série com esses detalhes aí sobre os personagens, mas ele não me convenceu. Na verdade, nessa série, gente, só tem macho escroto, né? Então, gente, a Sofia, ela merece algo muito melhor. Ou que ela fique sozinha, porque o Raul é tóxico, o Javier também é tóxico. Não vou passar pano pra ele não, porque eu achei ele tóxico sim em vários momentos. Enfim, mas tem um momento depois disso que o Javier e a Sofia, eles estão discutindo e tal, e aí ele fala pra ela, e aí, você ficou com o Raul ou não? Me conta. Então ele fica pressionando ela pra ela falar se ficou com ele ou não. A Sofia, maravilhosa, que não leva desaforo pra casa, ela fala alguma coisa do tipo, querido, eu não preciso te contar tudo que me acontece, o que é verdade, ela não precisa. E aí nesse momento, tipo, ele fica assim, nariz com ela, fala assim, tem que contar sim, porque eu sou seu amigo. Alô, alerta de amizade tóxica. A amizade tóxica também existe. Ela não é obrigada a falar com quem ela beija na boca ou não, querido. Mas outra coisa que eu fiquei pensando ao assistir esta série é: que escola é essa? Que bagunça de escola é essa? Meu, os alunos saem na mão o tempo
todo. O diretor, que não presta pra nada nessa série, não consegue acabar com uma briga, ele não consegue segurar um aluno, apanha também, que empurram ele lá, ele se machuca também, sons, não presta pra nada. Esse diretor me irritou de um jeito que vocês não têm noção, porque assim, gente, o Gary, não sei se fala Gary ou se fala Jerry, mas também não me importa, esse menino insuportável, foi o personagem que eu mais odiei em toda essa série. Pode juntar o Raul junto com o Javier, que não dá o ódio que eu sinto pelo Gary, sério. Mas assim, pra mim, era pro Gary, na verdade, ter sido expulso da escola. Melhor, não sei como ele estava solto, porque na verdade era pra ele ter sido preso mesmo. Tipo assim, não tem segurança nenhuma na escola, não tem uma fiscalização nem nada. Os professores parece que estão cagando pra tudo, os alunos ficam transando nas salas de aula, no laboratório, enfim, eles transam em qualquer lugar, gente. Que escola é essa que as pessoas ficam transando assim na sala? Na minha época não tinha isso, não. Ou será que era eu que não transava com ninguém? Pode ser. Mano, é surreal que até o próprio diretor, ele transa na escola com a professora ali, com a mulher que trabalha com ele, gente. Que cara... Gente, o diretor, ele me incomoda porque ele não tem autoridade nenhuma na escola, mas quando é pra ir pra cima de mulher, ele vai, né? Porque quando ele pede a mãe da Sofia em casamento, ele fica putinho porque ela fala que não, porque ela fala ali que tá pensando na filha e tudo mais, e ele não tem nenhum momento de empatia, tipo assim, vamos conversar ou tentar se dar bem com a Sofia. Não, ele fica com um biquinho, sabe? Parecendo criança mimada, sabe? Macho quando tá com o ego ferido, e aí ele vai reclamar com a Sofia, né? Tipo, meu, deixa sua mãe ser feliz, cara, sabe? E aí, tipo, a mulher, ela não é obrigada a falar sim pra casar com ele, ela não é obrigada a casar com ele. E aí ela tenta conversar com ele, ele é super escroto, não responde as mensagens dela, sabe? Ridículo. A mãe dela também merece uma coisa melhor. Eu odiei esse diretor que não presta pra nada, sonso. Mas, gente, sério, a história mais triste pra mim, o personagem mais injustiçado, com toda certeza, foi o Luiz. Meu, o bullying que esse menino sofria na escola chega, embrulha o estômago, sério. São cenas muito pesadas, são cenas assim que entristece só de lembrar, sabe? Chegou um momento que ele fingiu que era o próprio hacker para poder sair da escola e mesmo assim os seus agressores não deixou ele em paz. O personagem não teve uma chance de evolução, ele não teve uma chance da gente conhecer ele melhor, né? Porque a gente acabou não conhecendo exatamente o personagem, né? O que ele gostava, o que ele não gostava, não teve uma cena dele rindo na série, assim. É uma história que realmente me deixa muito triste. Ele acabou morrendo no final, o que é mais triste ainda. Morreu pelas mãos do seu agressor, sabe? Aquela cena... Ai, gente, que ódio. Aquela cena do Gary fazendo xixi na mochila dele. Eu ficava, gente, pra quê? Sabe, a galera... Eu não tô conseguindo nem falar. A galera faz bullying com o cara por ele ser diferente, por ele gostar de ficar na dele, por ele gostar de desenhar. Sabe, cara, até onde vai isso? E eu falo isso porque eu sei que isso existe na vida real. Eu já presenciei várias cenas de bullying na escola. E o pior é que, tipo assim, você vê que o diretor não presta pra nada também, que a mãe dele falou inúmeras vezes, mas inúmeras vezes, e o diretor não fazia nada, ninguém fazia nada. Agora sim, queridos, a hipocrisia do Gary, ela ultrapassou de todos os limites no final da primeira temporada, né? Porque ele faz tudo que ele faz, ele mata o Luiz, porque quem fez isso foi ele, e aí ele culpa quem? O hacker. Fala que a culpa é do hacker, não, eu vou matar o hacker, eu vou ficar bravo com o hacker porque ele matou o Luiz. Peraí, o Raul é um escroto? É. Ele que começou com as tretas? Sim. Mas o hacker não ficava pedindo pro Gary fazer xixi na mochila do Luiz, cuspir na cara dele, ficar enchendo o saco dele o tempo inteiro. Porque assim, o Gary, ele já estava matando o Luiz antes. As pessoas não percebem isso, mas o Gary já estava ferrando o psicológico do Luiz há bastante tempo. Ele foi matando ele aos pouquinhos, ó.
foi matando. Isso é tão claro na série pra mim, isso é tão triste. Ele acabou chegando num nível que o Luiz podia até ter se matado, gente, mas não. Ele deu uma surra tão ferrada no cara e ele terminou o que ele já estava fazendo há muito tempo. E ele enchia o saco do Luiz muito antes do hacker aparecer. Então, ele acusar o Raul de tudo isso, pra mim, foi uma hipocrisia assim sem tamanho. Então, como eu disse, pra mim ele tem que ser preso, sim, sem sombra de dúvidas, ainda mais depois desse final, né, que ele acabou atirando no Javier, sendo sem querer ou não, eu não tô nem aí, ele tem que ser preso e ponto final. Eu não suporto esse personagem, assim. Eu acho que mesmo que eles tentem mostrar uma certa evolução dele, eu acho que eu vou ficar um pouquinho assim. E no final eu também não gostei do Raul ter falado qual que era o segredo do Luiz. Eu achei forçado eles querer colocar aí que o Luiz era apaixonado pelo agressor. Eu sei que pode acontecer, mas eu achei forçar a barra demais, sabe? Então eu não curti esse fato. Ah, e já que eu falei do tiro no Javier, eu não acredito que ele tenha morrido, tá? Eu acho que foi só um acontecimento aí pra dar um gancho pra segunda temporada, pra dar aquele suspense, mas eu acho que ele vai ficar bem sim. Então, se você é fã do personagem, pode ficar tranquilo. Quer dizer, eu não sei, porque não sou eu que faço a série, né? Mas eu acredito que o Javier vai ficar bem sim. Eu precisava trazer aqui no canal esse meu desabafo sobre a série, sobre os personagens, porque eu achei uma série bem complexa nesses quesitos. Não é uma série ruim, não é uma série perfeita, maravilhosa, incrível, mas ela está longe de ser uma série ruim. Como eu disse, o maior problema pra mim foram os personagens que não são muito carismáticos. Então, eu sou uma pessoa que, por exemplo, às vezes a história não é tão legal assim, mas os personagens são cativantes e isso acaba me prendendo. E não foi o que aconteceu com a série. A história acabou me prendendo mais e alguns personagens, eu acho que eles não conseguiram demonstrar, por exemplo, o drama, a sensibilidade que certas cenas precisavam. Então, se fosse um bagulho mais da hora, bem trabalhada, essa série seria impecável, perfeita. Mas uma série que consegue trazer todos esses sentimentos que eu falei pra você, de tristeza, de raiva, de felicidade em poucos momentos. Eu fiquei feliz, acho que nunca nessa série. Eu acho que é uma série boa, porque ela faz sim você mergulhar na história a ponto de você ter esses sentimentos. Quando você assiste uma série que você fica, que saco, você acaba não mergulhando tanto na história. Eu, pelo menos, sou assim. Então, eu não me incomodo pelo fato de eu ter ficado com raiva e tal. Pelo contrário, eu acho que ela é boa justamente por ter feito isso. Mas assim, eu acho que faltou um certo capricho em algumas cenas, que também me incomodou um pouco. Algumas cenas são meio surreais, assim, que a gente acaba deixando um pouquinho de lado, tentando não ver. Por exemplo, aquela cena que, na hora da briga e tudo mais, que o Javier consegue colocar o Luiz no carro e vai levar ele embora e tal, pra sair dali. E aí, nesse momento, sem, tipo, nexo nenhum, ou eu perdi alguma coisa, sei lá, o Javier, ele simplesmente bate o carro, e aí nesse momento ele fica com o carro parado, enquanto o Gary vai e quebra a janela e consegue arrancar o Luiz de lá de dentro. Cara, olha o tanto de gente que tinha ali, não conseguia defender o menino, sabe? Pelo amor de Deus, o Gary é um só. Por que ele não deu uma ré bem louca ali no carro, atropelando todo mundo indo embora, sabe? Então foi uma cena que eu achei meio nada a ver, meio forçada, mas a gente releva, finge que não tá vendo. Porém, com isso e com inúmeras séries que eu também achei meio surreal, eu tive a sensação que eles não esperavam que a série ia fazer tanto sucesso assim, tanto barulho assim. Então eu acredito que na segunda temporada eles vão ter um investimento maior, um capricho bem maior, justamente pelo sucesso que a série fez. Então eu acredito que a segunda temporada tem tudo para ser bem melhor e bem mais bem feita do que a primeira. Ficaram muitas coisas para a segunda temporada. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de teorias, um vídeo de pontas soltas, enfim. Eu acredito que o tema da segunda temporada seja quem matou o Raul. Não sei, eu acho que ele ainda tinha, sei lá, uns 5% de chance de alguém perdoar ele por ser o hacker e por tudo que ele fez, mas depois desse final, entendeu? Do tiro no Javier, depois do Luiz morrer, depois de passar o segredo
dedos no telão de todo mundo e tudo mais. Eu acho que é bem difícil o Raul conseguir se redimir. Eu acho que vai ficar uma coisa tipo Polo de Elite, e aí possivelmente alguém vai matar ele na segunda temporada, e esse vai ser o grande mistério, né? Tipo Elite, quem matou o Raul? Não sei, mas essa é a minha teoria. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Finalmente eu assisti Ctrl Z e essa foi a minha opinião. Se você discorda de alguma coisa, tá tudo bem, a gente se respeita, tá tudo certo, essa é a vida. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa série, que eu vou adorar saber, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí que me ajuda bastante, inclusive para eu entender que vocês querem mais vídeos de Ctrl Z, tá bom? Não esquece de me seguir nas redes sociais, se você puder. Se você não puder também, vai lá me seguir nas redes sociais, porque é de graça, tá bom? Faz toda a diferença pra mim mesmo, se você me seguir no Instagram e no Twitter. Eu sei que eu tô um pouquinho afastada aí do Twitter e do Instagram, mas eu tô voltando aos poucos, né? As redes sociais estão um pouquinho tóxicas, então eu tento não falar de muitas coisas, sabe? Mas eu tô me dedicando mais aqui ao meu canal e tudo mais. A gente tá chegando a 300 mil inscritos, tô super feliz. Mas também me segue lá no Instagram e no Twitter, que você pode me ver descabelada, você pode ver os bastidores dos vídeos, é super legal, tá bom? Então, um super beijo e até o próximo vídeo.